Olá, bem-vindos a todos. Mais um vídeo de divulgação científica, do projeto de prática extensivista de divulgação científica. O artigo dessa vez selecionado foi Shape Detection from Raw LiDAR Data with Subspace Modeling. Vamos começar. Esse aqui é o artigo selecionado. Os autores principais são Jun Wang e Kai Xu. Foi publicado no dia 1º de setembro de 2017 na IEEE Transactions on Visualization Computer Graphics, volume 23, nona edição. Aqui é uma breve introdução. Avanços no LiDAR permitem capturar ambientes 3D em grande escala, mas os dados brutos costumam ter baixa qualidade, dificultando análises estruturais e identificação de componentes em edifícios. Esse artigo aborda um método robusto para a detecção de formas geométricas a partir de dados brutos de LiDAR. Tais dados enfrentam desafios como ruído intenso, outliers, densidade anisotrópica, oclusões e regiões faltantes. Ou seja, o que essa produção mais ou menos indica? Esse artigo, os pesquisadores desse artigo procuraram essencialmente observaram as mudanças que houveram na área de visão computacional, principalmente com a tecnologia de LiDAR, e eles buscaram tentar resolver um problema comum, que é muito comum com a utilização da tecnologia LiDAR, que é a reconstrução dos objetos, que é praticamente a função principal de LiDAR, que é a reconstrução de objetos numa cena capturada. Acho que vai ficar mais fácil eu explicar uma introdução básica do que é a LiDAR, né? O LiDAR é uma tecnologia de sensoriamento remoto que utiliza pulsos de laser para medir distâncias e gerar modelos 3D precisos do ambiente. Ela registra milhares de pontos por segundo, formando nuvens de pontos que representam terrenos, objetos e estruturas com alto nível de detalhe. Aplicações mais comuns são em cartografia, topografia, engenharia e veículos autônomos. Não vou assumir se todo mundo já sabe disso, mas, por exemplo, a maioria das implementações de carros autônomos que temos hoje em dia tendem alguns a utilizar essa tecnologia de LiDAR, que elas utilizam essencialmente um laser que manda um sinal, esse sinal toca num objeto, chega no objeto, é refletido, ele retorna para o sensor e, através disso, o sensor calcula a distância desse objeto bem, de nível individual de laser, ele faz isso só uma vez, né? E pega uma informação da distância do objeto. Porém, ele faz isso com vários pulsos. Ele solta vários pulsos, vários sinais de lasers, e através dessa coleção de vários pulsos, ele essencialmente pega várias informações do ambiente, e a partir dessas informações do ambiente, ele pode reconstruir objetos. É uma parte além da tecnologia. Aí aqui nós temos algumas imagens. A primeira imagem é de um carro, exatamente, que é um dos mais comum de se ver, né, dessa tecnologia. Alguns carros tendem a utilizar câmeras mesmo de imagens, e alguns mais modernos tendem a utilizar a tecnologia de LiDAR, que ela é mais rápida para poder ler o ambiente do que uma câmera. Porque uma câmera normal que pega uma imagem 2D, você tem que capturar a imagem da câmera e depois passar por um outro programa que vai interpretar aquela imagem para poder, através da foto, exatamente prever quais são as distâncias, prever quais são os objetos, onde está cada objeto, qual a reação que o computador, nesse caso do carro, tem que fazer em relação para cada objeto. Mas o LiDAR pode ser usado para várias coisas. Em essência, o LiDAR é uma tecnologia de sensor. Ele está sentindo os objetos e, a partir dos dados que o LiDAR recupera, você pode fazer a modelagem desses objetos, dessas cenas, através das informações coletadas. Então, o que os autores do artigo estão querendo fazer é justamente pegar esses dados que são modelados pelo LiDAR, que nesse caso vamos entrar agora nos objetivos do artigo, né? Desenvolver uma abertagem de modelagem de subespaços para identificar formas em dados de LiDAR. Ou seja, eles querem, dado uma conversão de dados de LiDAR, conseguir identificar as formas de forma eficiente nessa coleção de dados. Lidar com densidade variável, ruído e números desconhecidos de subestruturas, ou seja, que eles vão receber uma coleção de dados de LiDAR e eles têm que identificar quais são os objetos nesses dados, e que esses dados vão ter várias características. Como o LiDAR ele é feito de composição de pontos, né, de pontos de informação, então você muitas vezes não tem o objeto em si, mas você tem uma coleção de pontos, e a partir dessa coleção de pontos você tem que
reconstruir o objeto, o modelo 3D dos objetos. E também demonstrar aplicações práticas em modelagem urbana, reconstrução de superfícies e análise estrutural. Bem, quais são os desafios que o LiDAR tem? O primeiro é o desafio de anisotropia de densidade, ou seja, algumas regiões, quando você está passando o sensor, vão receber mais pontos de leitura do que outras. Então, às vezes, você pega um objeto e o objeto todo não é lido de forma igual. Então, por exemplo, aqui temos o exemplo de uma caixa, de umas caixas empilhadas, e você consegue ver que algumas partes de um lado do objeto têm muito mais pontos do que outras. Então, porém, você, né, com o nosso olho humano, nosso cérebro humano, a gente consegue bater a imagem, ver essa coleção de pontos e meio que preencher as lacunas e saber, essa aqui está modulando uma caixa. Mas quando você tem um computador, você não necessariamente. O computador, como é que você tem que essencialmente ensinar o computador, através dessas informações, através desse conjunto de dados que você vai dar para ele, de ele também interpretar e conseguir reconstruir esse modelo. E é justamente esse um dos desafios que o LiDAR tem. Outro problema que LiDAR tem também é a alta presença de outliers. Porque o sistema, ele essencialmente manda um laser e esse laser vai tocar no objeto e retornar para a câmera, qualquer detalhe, às vezes até partículas muito grandes que estejam no ambiente podem gerar problemas para isso. Qualquer tipo de ruído, tanto na lente, no sensor, quanto no próprio ambiente, para atrapalhar essas leituras. Então, esse é outro grande problema que tem que ser tratado e muitas vezes atrapalha a própria coleção de dados de LiDAR. Regiões faltantes ou incompletas, justamente outro problema. Às vezes, o lugar que seu sensor está não vai pegar todo o objeto, você ainda vai ter que essencialmente preencher como é que vai ser as partes que não foram coletadas, que não foram, por exemplo, aqui no exemplo nós temos uma rua, você conseguiu prever toda a calçada e parte da frente da rua, mas tem partes que não foram coletadas. Nesse caso, se você quiser modelar o objeto ou o ambiente, você vai ter que usar um sistema de previsão, ou provavelmente dela aparece assim, por exemplo, no caso de uma árvore. E justamente é a complexidade estrutural de fachadas urbanas, ou seja, quando você está num ambiente com muitos detalhes, por exemplo, como uma rua de uma cidade, você tem vários objetos. Então você vai ter que fazer a modelagem de cada um desses objetos. Ele vai preencher os dados de todos os objetos. Você vai ter dados de todos os objetos, nesse caso, se você passar coletando, rastreando todo o ambiente. Esses objetos são muito complexos. Como é que você tem que ensinar o computador, nesse caso, né, a modelar esses objetos através das informações que foram coletadas. Isso não é algo necessariamente muito fácil de se fazer, né? Então, esses são os desafios mais comuns nessa tarefa de modelagem de objetos através de LiDAR. As contribuições principais desse artigo são uma técnica proposta que busca superar essas limitações através de métricas robustas e agrupar subestruturas com um alto nível de similaridade. Ou seja, a ideia central é tentar melhor classificar os objetos nos dados, né, os objetos no ambiente, dos dados coletados pelo LiDAR, e tentar não só classificar, mas agrupar eles de forma que você consiga reconstruir o modelo original, né? Então, uma métrica de pontuação robusta, invariante à distribuição da densidade, ou seja, dado qualquer nível de coleta de informações, ou seja, cada pontinho, né, conjunto de pontos, nesse caso, que vão formar um objeto, indiferente da quantidade de pontos que você tem nessa imagem, você vai querer gerar uma métrica que seja consistente, mesmo que os pontos mudam, a pontuação para aquele objeto se mantenha a mesma, a classificação deles se mantenha a mesma. Uma métrica de similaridade baseada em permutação e ordenação de resíduos, ou seja, se dois objetos são muito semelhantes, mesmo com características muito diferentes, mas em teoria, através dos dados, dá para perceber que eles são objetos semelhantes, existe alguma métrica que consiga classificar essa semelhança entre eles. Detecção de primitivas, ou seja, detectar formatos e objetos em modelos básicos, reconstrução de superfícies e também resultados favoráveis, mesmo com dados defeituosos, ou seja, mesmo se seus dados não estiverem muito bem forem coletados ou tiver alguma falha neles, o modelo ainda seja capaz de fazer uma previsão decente. Modelagem robusta de subestruturas. Aqui nós temos a pipeline utilizada. A ideia deles, nesse caso, é, dado um conjunto de dados de LiDAR, fazer a seleção de uma vizinhança local, fazer a geração de múltiplos patches. Aqui, patches
são um conjunto de dados que vão formar uma superfície, nesse caso vão formar alguma estrutura, e filtragem de partes significativos, às vezes você selecionou um patch, né, mas talvez ele não seja significativo para te ajudar a modelar o tal objeto. Então, você pode descartar esse patch e pegar outro apenas que seja muito melhor para te ajudar a fazer essa classificação. Agrupamento por similaridade, selecionou vários patches, várias seções, né, dos dados, e depois vão agrupar eles, aqueles seções, né, aqueles patches que provavelmente são respectivos do mesmo objeto, agrupa eles no mesmo grupo, no mesmo, pela similaridade que eles têm, né, entre si. E seleção de patches representativos de cada grupo. Depois que você juntou todos eles, você vai pegar aqueles que são realmente mais importantes na hora de fazer a modelação e a partir daí continuar o processo. Os patches significativos, nesse caso, né, como é que você vai saber o que é um patch significativo? As variáveis utilizadas foram a densidade local, quantos pontos de informações tem para aquele patch, resíduos, o quanto que é os erros, né, quanto que é a variação desse patch, a área aproximada, e também a técnica usa Maximum Entropy Thresholding para descartar patches irrelevantes. Assim, a gente vai pegar a diferença de informação entre cada um dos patches e se tiver uma variação muito grande, eles também descartam eles. Extração de superestruturas. Vai ser feita a ordenação dos pontos por menor resíduo, gera uma permutação de preferência. Partes com padrões similares de permutação são agrupados e cada cluster representa uma subestrutura detectada. Ou seja, eles vão pegando os patches para aquele que tem cada vez menos erro, né? Menos erro, uma taxa menor de erro, de resíduo, assim, né? De distribuição dos pontos. E aqueles que tiverem mais fortes são agrupados. Vão pegar todos eles que tiveram notas boas, vão agrupar eles. E depois cada um desses agrupamentos vão pegar, tipo, qual o formato geral que todos esses bons resultados nos dão. E aí, a partir daí, representar a sua estrutura. A modelagem robusta, aqui nesse caso, quais são os resultados com dados sintéticos? Obviamente, eles fizeram um teste, né, para saber, e fizeram comparações realizadas com métodos mais clássicos. Os cenários avaliados são cenários de linhas múltiplas, com vários, simplesmente linhas no mapa, né, uma imagem com vários mapas, um conjunto de dados com várias linhas, que formam linhas, alto ruído intenso, ou seja, bastante pontos que não necessariamente são do objeto, mas também lá para meio atrapalhar a imagem, né, para ser erro, e muitos outliers, ou seja, muitos dados que na verdade talvez pertençam ao objeto, mas são necessariamente não. Aqui nós temos algum exemplo de 3 imagens. A imagem de cima da linha de cima tem 4 linhas, a de baixo tem 5 linhas, a de cima, né, de 4 linhas, praticamente faz um M, a do meio, a fila do meio, praticamente faz duas caixas empilhadas, né, um paralelepípedo, uma parte de cima e uma parte de baixo, com 5 linhas, e a última é praticamente um W bem 3 vezes, né, você pode imaginar como se fosse 3 vezes. E aqui é como cada um desses modelos performou, né, como cada um deles fez a sua previsão do que são cada modelo, como é que fez cada uma sua modalidade. A coluna final representa o modelo apresentado pelos autores e ele realmente teve os melhores resultados, corretamente alinhando as previsões dos objetos com as linhas nos dados sintéticos, né? Sintéticos. Obviamente, aí aqui estão os resultados numéricos. O método apresentou maior robustez em casos degradados e menores erros. Né? Aqui temos uma tabela mostrando os erros. A questão dos dados de 4 linhas, os dados de 5 linhas e os dados de 6 linhas. Os resultados em gerais do modelo proposto pelos autores realmente teve melhor performance nesses casos. Obviamente são dados sintéticos, são feitos exatamente, não são dados no mundo real. No mundo real, geralmente os resultados são bem um pouco mais diferentes. Mas então o que os autores fizeram foi lá e tentaram fazer aplicações práticas no mundo real. Os objetivos dessa aplicação eram, primeiramente, tentar realizar modelagem de primitivas, ou seja, eles não estavam tentando fazer modelagem do ambiente real completamente, perfeitamente em si, mas simplesmente, de parte inicial, né, identificar aspectos mais simples, objetos mais simples nas cenas. Então, eles tentaram fazer o agrupamento global de superestruturas, ou seja, objetos, formas mais comuns e proeminentes nas cenas, né, nos ambientes, e ajuste de planos e geração de modelos geométricos. Tentaram também fazer a reconstrução de superfícies,
projeção robusta via MLS adaptado e preservação de arestas e detalhes arquitetônicos. Ou seja, quando eu tinha uma cena, ou um prédio, ou alguma coisa assim, eles tentam principalmente focar em pegar os detalhes da arquitetura do objeto, sempre focando nas formas mais proeminentes da cena, né, do ambiente. Os resultados dessa aplicação em fachadas urbanas reais foram o melhor desempenho na detecção de estruturas pequenas, mais fácil, né? Maior estabilidade sob oclusões e capacidade de lidar com densidade variável, ou seja, a quantidade de pontos na cena realmente não estava afetando tanto os resultados da modelagem. Aqui eu apresentei alguns exemplos de como seria feita essa modelagem em diferentes cenários. Esse primeiro cenário é no que parece ser uma fachada de um prédio, uma parede bem grande, e aqui eles tentaram fazer a modelagem justamente dessa fachada e aplicaram para vários modelos, como cada modelo faria essa previsão dessas formas. Dá para perceber que o modelo aqui, o Ransack, praticamente a gente desenhou um monte de quadrado, viu que não conseguiu prever corretamente, e o Pearl também não. Esse Globe já foi um pouquinho melhor em pegar o que parecem ser janelas. O quarto modelo praticamente só pegou as linhas de luz, né? Ou seja, a ausência, né? Do que não seria o reflexo das janelas. E o modelo proposto pelos autores realmente conseguiu capturar maior detalhes, inclusive os quadrados, né, das janelas, com muito mais detalhe, né? Os detalhes muito melhores do que os outros modelos encontrados. Inclusive, quando comparado aqui nas quantidades, nas métricas quantitativas, dá para perceber que o erro do modelo deles realmente foi muito melhor para esse caso. Mas aqui é apenas um dos casos. Nós temos agora esse outro modelo aqui, esse outro exemplo aqui, em que é praticamente um edifício visto de cima, né? Um edifício visto de cima. Essa questão, nesse caso, nesse exemplo específico, o modelo apresentado pelos autores não foi o melhor, não foi um dos melhores, inclusive. Ele essencialmente subestimou, né? Ele subestimou a modelagem, deixou vários detalhes de fora, várias estruturas de fora. De certa forma, outros modelos que realmente botaram mais objetos na cena, né? Na sua modelagem, tiveram maior taxa de acerto, tiveram uma taxa de erro muito melhor. Inclusive aqui na tabela de métricas, dava a perceber que o primeiro modelo que realmente superestimou, botou várias formas, teve muito mais certeza, né, teve uma taxa de erro muito menor do que a do modelo proposto pelos autores, que essencialmente subestimou e botou muito poucas formas na modelagem desse edifício. Aqui nós temos outro também, o que é praticamente a simulação do que aparenta ser uma praça de um prédio. Você tem a parede do prédio, você tem a região do meio aqui. Nesse caso, também, a diferença nesse exemplo aqui, pelo que dá para observar, é que o modelo não é que ele não conseguiu prever corretamente, ele realmente pegou os detalhes do ambiente muito melhor do que os outros modelos, porém, novamente, ele meio que subestima, ele deixa alguns detalhes de fora. Ele foca nos detalhes mais específicos, né, muito bem, ele molda o ambiente muito melhor, né, do que, por exemplo, aqui na tabela dá para ver que ele teve um erro, não teve o menor dos erros, né? O Hansak teve um erro menor, mas quando você compara os modelos, o Hansak foi praticamente uma bagunça, porque ele tentou fazer modelagem de vários detalhes e vários momentos, mas é uma bagunça, não é tão corretamente quanto o modelo proposto pelos autores, em que é muito mais comportado, os detalhes estão cada um no seu lugar, pegou as janelas, pegou as paredes. A modelagem em si é que é superior, ainda que as métricas não indiquem, não parecem. Claro que também a questão da complexidade. A complexidade desse ambiente é muito maior, né? Porque tem vários detalhes que você dá para notar aqui. Então, o Hansai conseguiu capturar melhor a complexidade, ainda que meio que ficou uma bagunça aqui no modelinho. Mas esse aqui também não teve essa dificuldade de capturar essa complexidade da cena. Inclusive, as próprias métricas indicam isso, né? Dando uma baixa nota de complexidade. Aqui nós temos o que aparenta ser um prédio, mas assim, mais a estrutura do prédio. E realmente, novamente, a taxa de erro do modelo proposto não foi a menor, mas ainda fez uma nota muito boa, e o próprio modelo também dá para perceber que é muito superior em questão de manter a coerência do ambiente, né, da cena,
e muito melhor também em pegar os detalhes mais específicos do edifício, em comparação, pelo menos em comparação aos outros modelos. E por último aqui nós temos o que aparenta ser de uma igreja, né, de uma capela, de um prédio com torres e mais e abóbora, acho que é esse o nome, acho que deve estar errado. Aqui é o mapeamento de todos os modelos. A maioria dos modelos foi capaz de realmente fazer uma modelagem bem coerente, ainda que seja bem óbvio que a representação do modelo proposto pelos autores é muito mais, normalmente muito mais simples, né, e mais correta, exige menos, ela consegue pegar exatamente as formas mais comuns da cena e realmente mapear as formas completas. Nesse caso, ela identificou que nesse caso aqui, nessa torre, ela é um cilindro. Então, ela também desenhou um cilindro, enquanto você pode ver que nos outros modelos eles realmente fazem uma sequência de planos, uma sequência de quadrados, né, de planos, para modelar o que é essencialmente um círculo, um cilindro. Então o modelo aqui é bem superior na sua representação dessa cena, desse ambiente. E o que é realmente mostrado pela sua taxa de erro. Bem, esses são os resultados do artigo. Muito obrigado pela visualização e pela atenção e até a próxima.